Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão do STJ, informativo 685, do dia 22 de fevereiro, então o último informativo publicado no momento em que eu analiso esse vídeo. Vamos analisar uma decisão importante para os concursos, é uma decisão que pode muito bem estar na tua prova objetiva, é uma decisão que, para a prova subjetiva, acho que mais que os fundamentos do STJ para justificar a forma como ele julgou, é que podem ser interessantes para as provas subjetivas. De toda forma, é uma decisão com cara de prova e é por isso que ela foi selecionada para ser analisada aqui no canal. Então, informativo 685, decisão da primeira sessão, o tema é agente de trânsito e advocacia privada, processo civil e administrativo. Você poderia muito bem dizer, professor, diga logo então se agente de trânsito pode ou não advogar, que aí eu fico tranquilo com a informação ou tranquila com a informação. Bom, não é tão simples assim. Eu recomendo que você fique comigo até o final do vídeo para justamente entender os fundamentos pelos quais o STJ entendeu que o agente de trânsito pode ou não exercer advocacia privada, porque é esse fundamento que pode te salvar numa eventual prova subjetiva. Então, o recurso especial 1.815.461 de Alagoas, vamos entender exatamente a celeuma. A celeuma é a seguinte, ó. O Estatuto da OAB, no artigo 28, diz assim: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Dentre as atividades, o inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. E aí, o STJ foi convidado a analisar se a figura do agente de trânsito pode ou não exercer a advocacia privada, ou se essa atividade, a atividade de agente de trânsito, é atividade incompatível por se enquadrar na atividade policial de qualquer natureza. A pergunta que foi levada ao STJ é essa: agente de trânsito entra na proibição do artigo 28, inciso 5 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ou não? A questão, como disse, é saber qual é o alcance dessa expressão, atividade policial de qualquer natureza. Em outras palavras, o STJ teve que analisar se a figura do agente de trânsito está inserida na atividade policial de qualquer natureza, que é a atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, nós temos que saber como o STJ interpretou o alcance dessa expressão atividade policial de qualquer natureza. Temos uma decisão do STJ, da Corte Cidadã, sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aqui é importante para os concursos da advocacia pública. Para o STJ, a atividade policial de qualquer natureza são todas as funções compreendidas no poder de polícia da administração pública. Preste atenção porque aqui a coisa começa a ficar interessante. O STJ, para definir o alcance da expressão atividade policial de qualquer natureza, utilizou o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, você tem uma questão que envolve direito processual civil, que envolve direito administrativo e que envolve agora o Código Tributário Nacional com o artigo 78. O STJ disse, em outras palavras, o seguinte: toda e qualquer atividade que exerça poder de polícia está compreendido na expressão atividade policial de qualquer natureza. O poder de polícia está estabelecido exatamente no artigo 78 do Código Tributário Nacional, quando diz: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, o artigo 78 nos diz aquilo que pode ser considerado como exercício do poder de polícia por parte da administração pública. Então o STJ está dizendo, atividade policial de qualquer natureza são todas as atividades que podem ser inseridas no artigo 78 do Código Tributário Nacional. No caso específico de agente de trânsito, aí o STJ faz uma digressão sobre aquilo que consta na Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 82 de 2014. Então, o STJ disse em primeira mão o seguinte: atividade policial de qualquer natureza são todas as atividades que podem ser extraídas do artigo 78 do Código Tributário Nacional, ou seja, são todas as funções
que, uma vez exercidas, denotam o exercício do poder de polícia por parte da administração pública. Primeiro ponto. No que diz respeito ao agente de trânsito propriamente dito, é preciso saber se o agente de trânsito exerce, portanto, poder de polícia. Aí o STJ, quando foi analisar a figura específica do agente de trânsito, nos remete ao artigo 144 da Constituição Federal, mais especificamente o capítulo 3 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, e esse artigo 144 da Constituição Federal teve o acréscimo pela Emenda Constitucional de 82, Emenda Constitucional 82 de 2014, do parágrafo 10, que diz o seguinte: a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Essa segurança viária compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente e compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Então, nós temos aqui uma previsão constitucional dos agentes de trânsito no capítulo da segurança pública, capítulo 3, artigo 144. O parágrafo 10 do artigo 144, incluído que foi pela Emenda Constitucional 82 de 2014, faz a previsão específica dos agentes de trânsito no capítulo da segurança pública. Aí o STJ, interpretando o artigo 144, parágrafo 10, disse o seguinte: os agentes de trânsito são, portanto, nesse caso, uma carreira estabelecida na Constituição Federal, que está dentro do capítulo da segurança pública, que exerce poder de polícia nos termos do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Como se não bastasse, disse ainda o STJ o seguinte: esse, na forma da lei, estabelecido pelo inciso 2 do parágrafo 10 do artigo 144, essa lei aqui, que a Constituição estabelece, é a Lei 13.675 de 2018. Essa lei institui o Sistema Único de Segurança Pública e inclui nesse sistema a figura dos agentes de trânsito. Então, para o STJ, não há dúvida de que o agente de trânsito, nesse caso, está inserido dentre as atribuições, dentre as funções que exercem poder de polícia, nos termos do artigo 78 do Código Tributário Nacional, e por isso é uma atividade que está vinculada à atividade policial de qualquer natureza, e aí, nesse caso, está essa atividade, ela é, na verdade, incompatível com o exercício da advocacia privada. A decisão do STJ, ou as conclusões do STJ, na verdade, representam uma argumentação ou uma conjunção argumentativa de tudo aquilo que foi apresentado. Ele parte do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece a atividade policial de qualquer natureza como sendo aquela que exerce poder de polícia, nos termos do 78 do Código Tributário Nacional, depois passa pelo parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece, portanto, a previsão dos agentes de trânsito, e também passa pela lei, a Lei de 2018, a Lei 13.675, que inclui os agentes de trânsito no Sistema Único de Segurança Pública. Então, toda essa argumentação do STJ é a parte mais importante desse vídeo. Então, saber se agente de trânsito pode ou não exercer a advocacia, isso você pode saber lendo o informativo de forma muito rápida e tranquila. Mas saber fundamentar isso numa prova e saber construir essa fundamentação a partir daquilo que o STJ julgou é que me parece ser bastante importante para o enfrentamento de provas, especialmente na parte subjetiva. Então, a conclusão do STJ é a seguinte: inconteste assim que os agentes de trânsito desempenham atividades incompatíveis com o exercício da advocacia, essa é a conclusão, e aí a fundamentação. Porquanto ocupam cargos vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, essa é a previsão do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 28, inciso 5, exercendo funções que condicionam o uso, o gozo e a disposição da propriedade e restringem o exercício de liberdade dos administrados no interesse público na forma do artigo 78 do CTN, ou seja, a atividade policial de qualquer natureza é aquela a partir da qual se exerce o poder de polícia nos termos do 78 do CTN, além de preservarem eles a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, na fiscalização de trânsito, integrando os órgãos responsáveis pela segurança pública
ou integrando o Sistema Único de Segurança Pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, e aí 144, parágrafo 10 da Constituição Federal, e também na Lei 13.675 de 2018. Então perceba que na conclusão do STJ se utiliza toda a cadeia argumentativa que parte da análise do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, do artigo 78 do Código Tributário Nacional, do artigo 144, parágrafo 10, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e da Lei 13.675 de 2018, que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Então, como disse no começo do vídeo, embora a conclusão possa parecer simples, o que vai efetivamente te engrandecer a tua preparação a partir dessa explicação é entender como o STJ construiu essa argumentação para se chegar à conclusão simples de que agente de trânsito não pode exercer a advocacia privada, nem mesmo em causa própria, ou seja, proibidos estão pelo artigo 28, inciso 5 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.